Você já se pegou diante de uma situação em que seu filho tá tendo uma birra, uma explosão emocional e a sua vontade é corrigi-lo de primeira? Pois é, eu sei muito bem como é isso. Muitas vezes o que a gente mais quer é resolver aquela situação de forma rápida. Mas hoje eu vou ensinar para vocês vamos dizer assim, uma ferramenta, uma técnica prática que chama conectar antes de corrigir. Ela é simples, ela é pautada na neurociência e ela é muito eficaz e poderosa. Eu quero depois que vocês me contem porque ela funciona muito. Então, quando a gente fala sobre conectar antes de corrigir, é muito importante a gente entender que o nosso cérebro, de uma forma muito simples, é dividido em duas grandes partes, né? A gente tem o cérebro emocional e o cérebro racional. Porém, apesar deles serem separados em duas partes, eles são parte de um mesmo time. Ou seja, eles precisam trabalhar de forma integrada. Quanto mais harmoniosa for a conversa entre essas duas partes, melhor para um cérebro saudável, né? Quanto mais eles cooperarem, né? Quanto mais complementares eles forem, melhor, né? Melhor para o nosso desenvolvimento cerebral e para as nossas atitudes, para as nossas ações. A gente não quer, por exemplo, que os nossos filhos sejam controlados apenas pelas suas emoções, porque eles viveriam uma montanha-russa de emoções, né? Só pensar na gente não quer viver apenas das nossas emoções. Imagina que loucura seria a gente viver só das nossas emoções, seria realmente uma montanha-russa. Por outro lado, a gente também não quer que os nossos filhos ou nós mesmos sejamos controlados apenas pela razão, pelo nosso cérebro emocional. Isso seria um deserto de emoções, e isso tiraria da gente até a capacidade de tomar decisões, porque as emoções são muito importantes para as nossas tomadas de decisão. Então, o que a gente quer? Uma harmonia, a gente quer uma integração entre o nosso cérebro emocional, entre as nossas emoções, e o nosso cérebro racional, entre a nossa razão. E aí, essa é a base para a gente entender como funciona essa técnica, conectar antes de corrigir. Nosso objetivo como pais é ajudar os nossos filhos a terem um desenvolvimento cerebral integrado, né? O mais integrado possível. A gente precisa de um lado do nosso cérebro racional, a gente precisa de um lado que os nossos filhos desenvolvam essa razão, né? Para dar palavra, ordem, estratégia para as coisas, mas também a gente precisa que eles tenham um lado emocional bom e saudável para dar o quê? Textura e contexto emocional para as situações. A gente precisa desses dois lados trabalhando juntos. E esse equilíbrio, ele é a chave para o bem-estar emocional, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional, tanto nossa, né, obviamente, como dos nossos filhos. É compreensível que você queira acabar rapidamente com uma birra, né, por exemplo, ninguém quer ver o seu filho fazendo uma birra, uma explosão emocional e não agir e não fazer nada, né, porém a gente precisa ter um olhar muito correto do que está acontecendo ali, né, quando as crianças têm birras, quando elas têm explosões emocionais, elas estão tendo uma grande emoção que elas são incapazes de controlar sozinhas, né? Isso é muito importante porque significa que elas estão agindo muito pela emoção e pouco pela razão. Porque elas não têm capacidade ainda, não têm maturidade neurológica para usar a razão delas, elas não têm ainda a parte cerebral racional desenvolvida. Já falei disso em um outro vídeo aqui no canal, sobre como se dá esse desenvolvimento cerebral, e também porque ela está agindo naquele momento só a partir das emoções, não tem nenhuma integração ali. E as birras, na verdade, elas são pedidos de ajuda, né? Então, quando a criança tá tendo uma grande emoção que ela não tá dando conta de lidar sozinha, ela tá pedindo ajuda. Só que ela tá pedindo ajuda da forma que ela sabe, né? Com a estratégia que ela sabe. Então, os bebezinhos muito pequenininhos, quando eles estão com fome, eles choram. Por quê? Porque é a forma que eles têm de comunicar que eles têm fome. Agora, uma criança que já fala, não é porque ela fala que ela sabe nomear o que ela tá sentindo, que ela sabe reconhecer o que ela tá sentindo. Então, a birra, a criança que se joga no chão, a criança que se frustra porque você tirou um brinquedo dela, ela não sabe, né? Ela precisa de ajuda para controlar e canalizar toda aquela emoção. É como se, vamos dizer assim, o cérebro dela tivesse olha, eu tô fora de atividade nesse momento, né? Deu um colapso aqui, preciso de ajuda para alguém me trazer de volta para minhas atividades, para minha integração cerebral. Então, o primeiro passo, vamos prestar atenção nesse nome, conectar antes de corrigir. Conectar antes de corrigir, tá bom. Conectar com o quê? Com as emoções. Então, a primeira coisa quando uma criança tá tendo uma birra, tá com muita dificuldade de controlar suas emoções, você trazer a lógica nesse momento não vai funcionar. Ela não vai ouvir. A criança tá chorando desesperadamente. Você falar para ela, olha, mas não pode comer doce antes do jantar.
né? Primeiro a gente come o salgado, depois a gente come o doce. Não vai funcionar, a criança não tá ouvindo. Então a gente precisa, nesse primeiro momento, conectar. Ela está falando, preciso de ajuda aqui nas minhas emoções. Então a primeira coisa que a gente faz é atender as necessidades emocionais, é conectar. E isso, eu já quero falar de primeira, não tem a ver com não colocar limites, não tem a ver com mimar, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, isso assim, eu falo, a gente tá falando aqui da relação mãe e filho, mas poderia ser da relação marido-mulher, da relação amigos. Se você tem um amigo seu que tá chorando compulsivamente, a primeira coisa que você faz é dar um abraço, é pegar na mão, é falar, olha, eu tô aqui, não é? A gente não vai já chegando com a solução. Então, isso é benéfico para todas as relações, não só as relações parentais, mas também as relações sociais no geral. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar, é dizer para essa criança, eu estou aqui, você não está sozinha. Isso a gente faz através, pode ser de um toque gentil, então assim, né, a gente se abaixa na altura da criança, isso faz muita diferença. Pode colocar a mão, um gesto mesmo, mamãe tá aqui. Pegar na mãozinha, dar um abraço se a criança deixar. Você ter uma voz serena e calma, então faz muita diferença. A criança que ela já tá descontrolada e você vem com uma voz agressiva, você não tá colaborando para aquela situação. Então, né, uma voz serena, olha, tô entendendo, tá muita coisa aí, né? Tem muitas emoções, então eu estou ouvindo você. Através também de uma expressão facial mais serena, mais tranquila. A criança, ela precisa, naquele momento, ser acalmada. Para depois, quando a gente já conseguiu acalmar as emoções, a gente vai levar essas emoções pro racional. Então, a gente conecta antes de corrigir. Conectou, agora a gente vai trazer a razão. Não adianta se você trazer a razão antes, o cérebro não aprende quando ele tá descontrolado, ele não aprende num momento de insegurança, de instabilidade, né? Então a gente falou agora primeiro de conectar, ou seja, mostrar para a criança, atender a necessidade emocional daquele cérebro, olha, estou aqui, né? Seja através do toque, do olhar na mesma altura, através da voz mais gentil, através da expressão facial serena, trazer essa segurança de que você não está sem suporte, né? Eu sou o adulto que estou te trazendo esse suporte. Para a gente direcionar e conectar, integrar o cérebro com a emoção com o cérebro racional, que aí você traz a razão, você traz a solução. Então você pode ajudar a criança, dependendo da idade, a encontrar uma solução para aquele problema, você vai endereçar um comportamento que não foi adequado, vocês vão juntos pensar em como resolver aquela situação, você vai trazer a razão, vai explicar. Mas não adianta nada a gente explicar antes, por isso que a gente chama de conectar antes de corrigir. É muito simples, é muito fácil e é muito poderoso, tá? Depois que eu aprendi isso e eu comecei a analisar a minha relação com outras pessoas, não apenas com os meus filhos, eu comecei a ver como falta isso, né? Como a gente, muitas vezes, já quer, mesmo com um amigo que traz um problema do trabalho, você já quer trazer a solução. A verdade, às vezes, as pessoas só precisam ser escutadas. Né? Claro que a gente vai ajudar, vai trazer, né, a razão, mas assim, no primeiro momento a gente às vezes só precisa ser escutado. Quem nunca sentiu isso, né? E com as crianças principalmente. Então a criança que tá tendo uma birra, ela tá precisando de ajuda para colocar as emoções em ordem, pra gente direcionar essas emoções para a razão e a gente integrar esses dois cérebros. Vamos sempre lembrar que a gente tem duas partes no nosso cérebro que precisam trabalhar integradas. Então, se uma desconectou aqui, deixa eu só trazer ela para o eixo para eu poder conectar de volta com a outra. E é isso. Então, fiquem com essa mensagem do conectar antes de corrigir. Usem essa técnica, eu não gosto de usar muito essa palavra técnica, mas usem essa ferramenta e depois me contem aqui nos comentários. Me contem se vocês já conheciam sobre isso também, que eu tenho certeza que vai ser muito poderoso e transformador aí na casa de vocês. Beijos e até a próxima.